Muitas pessoas que me seguem no Instagram e que acompanham o meu conteúdo, acompanham o meu estilo de vida, reclamam, principalmente no meu direct, que se sentem desmotivadas, que não sabem o que fazer, que não têm um direcionamento. E isso é muito comum. E eu te falo que uma das coisas mais simples que resolvem a falta de constância na sua motivação é justamente você ter uma direção e ter um ambiente correto. Eu, por alguns anos, estive num péssimo ambiente para começar no marketing digital e esse ambiente era basicamente só eu. Literalmente isso. Eu nem tinha pessoas ruins ao meu lado, mas a falta de companhia de gente que fala a mesma coisa que eu quero falar sobre, falta de gente com resultado, me levava a desmotivação constante. E a nossa ambição, nós que somos pessoas que queremos crescer e cada vez atingir maiores resultados, a gente tende a desmotivar quando os nossos resultados não acompanham a nossa ambição. Então, o que te gera autoestima e autoconfiança é resultado. Se você não tem resultado, você não vai ter confiança em si mesmo, pelo menos não por muito tempo, e você fica desmotivado e perde a constância no que você se prometeu a fazer todos os dias para ter um resultado X ou Y, e etc. A melhor forma de você resolver isso é você estar no ambiente correto, com pessoas que já chegaram onde você quer chegar ou que estão no mesmo caminho que você, pessoas que você pode conversar, mesmo que essa pessoa não esteja onde você quer chegar, mas ela só quer também, assim como você. Então, em muitos casos, o seu problema não é a simples preguiça, mas é exatamente esses pontos que eu citei aqui agora. A questão é como resolver eles, como mudar o seu ambiente, como se rodear de pessoas que vão te deixar sempre motivado, e eu já falei isso no outro vídeo aqui, que a motivação é mais importante que a disciplina. Não confunda motivação com ânimo, tá? São coisas totalmente diferentes. Motivação você tem que ter todos os dias, acordar com um motivo para fazer o que você quer fazer. Como manter esse motivo de pé, esse fogo, essa chama acesa, mesmo diante de um período que você não está tendo resultado? Isso se chama ambiente e passo a passo. Quando você está num ambiente de pessoas que já vendem infoproduto todos os dias, por exemplo, igual eu, igual meu time, igual mentorados meus, se torna muito mais fácil de você conseguir visualizar onde você também vai chegar, e mesmo que você esteja muito distante disso, você continua se mantendo animado, que não é o importante, e sim motivado, mas você se mantém até animado, com vontade de fazer as coisas. E junto a esse ambiente correto, você está recebendo, por exemplo, um direcionamento diário do que você tem que fazer, do que você não tem que fazer, do que você tem que se atentar para conseguir atingir o nosso objetivo, que é ganhar dinheiro todos os dias, com marketing digital no caso, né? Eu estou falando desse exemplo, que é o que eu vivo todos os dias, mas isso serve para absolutamente qualquer coisa na sua vida. E depender de estar animado todos os dias, nem de longe é uma estratégia boa, pelo menos não para mim. Tem dia que eu acordo mais animado, tem dia que eu acordo mais desanimado, um humor melhor, tem dia que eu quero só xingar todo mundo da minha equipe, e isso acontece. Isso deve acontecer com você também. E o segredo está em você mesmo, com essa variação de ânimo, variação de humor, você está ciente do que você tem que fazer todos os dias para atingir seu resultado. Quando você sabe muito bem o que você tem que fazer para atingir o objetivo final, se torna muito mais fácil se manter animado e motivado para o objetivo final e até mesmo para as tarefas que vão te levar a ele. Afinal, nada melhor do que você gostar do processo para atingir o seu objetivo final. E para gostar do processo, você tem que ter a clara visão de que esse processo vai te levar a esse objetivo. Pode ter ficado meio confuso, mas são fatores extremamente importantes de você entender como as coisas realmente funcionam para você se manter animado e motivado todos os dias. E uma grande dica que eu posso te dar, que eu vivo todos os dias, é basicamente você colocar uma prioridade em relação a todas as outras tarefas que você tem para fazer. Porque a maioria não vai ser tão importante, a maioria serve para você se sentir produtivo, mas que na verdade só uma tarefa vai realmente te levar para o próximo passo do seu objetivo final. E é muito importante você ter isso claro. Caso você não consiga ter essa informação clara sozinho, é para isso que serve uma ajuda com alguém, né, que já sabe o que está fazendo, já tem resultado e sabe te ensinar. Vou te dar um exemplo prático. No mercado que eu vivo, que eu respiro há 2 anos e meio, já tive mais de 500 pessoas que eu ajudei. Eu tenho uma base de dados para falar sobre esse assunto, uma experiência de um bom tempo acompanhando várias pessoas. Cansei de ver pessoas preocupando com o que não tem que preocupar no começo e faltando energia para o que realmente importa. Vamos para um exemplo prático. Oferta e entrega. No nosso mercado de infoproduto, o cliente não vê o que ele recebe antes de ele comprar. Básico. Você não consegue ver um curso antes de comprar ele. Portanto, não importa o que você vai receber, o que, no caso você, que é o vendedor, você vai entregar para o cliente antes de preocupar com a oferta. E aí está o erro da maioria das pessoas. Elas se preocupam demais com a entrega, com o que vai entregar para o cliente no e-mail dele, o curso, o e-book, a videoaula, o aplicativo, não interessa, do que a oferta.
que é a VSL, os anúncios, etc. Então o cara está colocando energia no que menos importa no momento e faltando tempo e energia para o que realmente importa. Aí o que acontece? O cara gasta todo o tempo e dinheiro dele com a entrega, e na hora de fazer a oferta, na hora do vamos ver, o cara não sabe o que fazer, não sobrou tempo, não sobrou energia, não sobrou dinheiro, não sobrou nada para o que mais importa. E aí quem sai perdendo? Tanto ele quanto o cliente. Ele porque não vende, não ganha dinheiro. E o cliente porque não tem nem acesso à solução que ele queria comprar, ou o problema que ele está tendo, que ele quer solucionar, porque a oferta ficou ruim e porque ele preocupou demais com a entrega e de menos com a oferta. Fez sentido? Isso é um exemplo de falta de priorizar o que realmente importa naquele determinado momento. E é isso que provavelmente você comete de erro. É isso que te leva ao desânimo diário, a falta de constância nas suas atividades, na sua rotina, que te levam ao seu objetivo. Sei lá, de ficar rico, de mudar de vida, não sei qual que é exatamente. Tá bom? Então se atente a isso. Uma ótima forma de você provar para você mesmo e não para outras pessoas, só para você, que você é uma pessoa disciplinada, que você cumpre com o que você mesmo prometeu a si próprio, é você não parar em dias ruins. Dias que você estiver desanimado, estiver desmotivado, faz o básico bem feito. Faz o básico. Não vai ser o dia que você vai ser mais produtivo, que você vai realmente criar uma nova oferta, no caso do infoproduto que eu estou falando, no mercado. Não vai ser o dia que você vai fazer algo mirabolante. Mas se você conseguir fazer o básico, pelo menos, sustentar o mínimo, já vai ser mais do que suficiente para você conseguir passar por esse dia ruim. Então você tem que sustentar pelo menos o hábito mínimo, né, no nível mais básico dele, diário. Tá? E deixa para dias normais e dias bons você chutar o pau da barraca. Existe um americano que eu acompanho, tanto no Instagram quanto no YouTube, que ele fala muito sobre hábitos de empreendedores, sobre venda de produtos high ticket e sobre criação de negócios digitais, etc., que é o Alex Hormozi. E tem uma frase que eu gosto bastante dele, que é sobre foco, sobre não distrair da sua tarefa principal, e isso volta no que eu falei agora há pouco no vídeo sobre prioridade. Ele sempre fala algo que parece óbvio, mas que eu tenho certeza que você não pensou, que a melhor forma de você ser produtivo e definir uma prioridade é removendo as distrações do seu ambiente. Se não existe nada que você possa se distrair ou desviar a atenção, a única coisa que vai restar é a tarefa que você se propôs a fazer de trabalho. É muito simples. Então esquece rotina de produtividade, rotina matinal, tomar isso, tomar aquilo. Nada disso vai funcionar se você não fizer o básico, que é remover as distrações do seu ambiente. Se você não tem distração nenhuma, só lhe resta fazer o que você se propôs, que é a tarefa de trabalho que você precisa fazer. Quando você aceitar que vai ser muito difícil, para não dizer impossível, você vencer o seu ambiente, você vai começar a fazer isso que eu acabei de te falar. É literalmente modelar o ambiente para que seja favorável a você. Então tira todas as distrações, você vai ver que vai ser muito fácil focar no seu trabalho. É muito fácil, qualquer coisa, ter mais dopamina, de gerar mais dopamina do que a própria tarefa que você tem que fazer. Então não adianta você tentar competir com isso. A única forma de você resolver é removendo exatamente essas distrações que geram dopamina barata. A última coisa que você vai ouvir de mim é discurso motivacional barato, regrinha de coach que na prática não funciona, até porque um dos elogios que eu mais recebo, até no meu Instagram mesmo, é a minha sinceridade. O fato de eu ser direto ao ponto, que muitas vezes pode até me prejudicar, entre aspas. Algumas pessoas não imaginariam que eu diria algo tão direto e tão sincero. E que vai mais um conselho para você. Evita ficar criando metas muito altas no começo, porque a chance de você se desmotivar e desanimar é extremamente alta. O ser humano ele precisa de pequenas metas atingidas, pequenas recompensas para conseguir se manter motivado e animado para a próxima tarefa, a próxima, como se fosse uma escada, até um objetivo final. Então, por mais que você possa pensar o contrário, você estabelecer uma meta muito grande no começo é contraprodutivo, é prejudicial a você. É muito mais inteligente você colocar uma meta menor e à medida que você for atingindo e evoluindo, você vai aumentando essa meta. Acho que algumas pessoas fazem isso porque acreditam que estão duvidando do próprio potencial quando colocam uma meta menor, que poderiam colocar uma meta muito maior, ou então estão se comparando com outras pessoas que já estão mais à frente, eu não sei. Mas isso... Uma coisa eu sei, é totalmente prejudicial a você colocar uma meta que está bem longe de ser atingida, simplesmente porque você vai cometer algum erro, algum tropeço no meio do caminho e você vai se atrapalhar para atingir até mesmo uma meta menor. Então imagina essa meta final que você se colocou, que você não tem pessoas do seu lado que estão lá, que estão chegando lá, que estão te instruindo a chegar lá, aí fica bem difícil. Outra coisa que você precisa saber é diferenciar o processo de falha de fracasso. Não é porque você não está conseguindo atingir um objetivo por um caminho que esse objetivo não serve mais para você, que você tem que trocar de objetivo ou que você é um fracassado e que não serve para isso. Você tem que basicamente trocar o caminho que você está seguindo para atingir esse objetivo. Por incrível que pareça, existe mais de um caminho para atingir um mesmo objetivo. E talvez você não conheça todos os possíveis caminhos porque você não conhece pessoas e métodos suficientes para atingir aquele objetivo. E por isso a importância de networking, de ambiente, de você conhecer possíveis caminhos para atingir o seu objetivo. Então, troque de caminho, mas não precisa trocar de objetivo.
Eu sempre falo, inclusive no meu Instagram, que eu passei mais de 4 anos sem ter resultado no mercado digital, mais especificamente no infoproduto, porque eu vivia tentando fazer as coisas sozinho, eu não sabia os possíveis caminhos para atingir aquele objetivo, eu não procurava ajuda de ninguém e eu também não levava as coisas a sério. Já falei sobre isso no meu Instagram, posso até contar isso para vocês de forma mais detalhada em outro vídeo do YouTube. Mas basicamente eu sabia que de algum jeito ou de outro eu ia atingir o meu objetivo, que era mudar de vida com o mercado digital. Seja no dropshipping, no infoproduto no Brasil, no infoproduto fora, não interessa. Mas eu ia mudar de vida. Mas eu não sabia o caminho exatamente. Mas como eu sabia que o objetivo final seria atingido, eu tentaria até dar certo. E eu sei que isso é muito coach, tentar até dar certo, mas isso na prática você precisa se atentar. Então, se você não está conseguindo atingir o objetivo por um caminho, troca de mercado, troca de mentor, troca de estratégia, não interessa. O objetivo final é o que importa. Claro, o objetivo final é o que importa entre aspas, né? Porque é importante você gostar do processo para atingir esse objetivo. O que eu quero dizer é que se for necessário trocar o processo, o caminho para atingir esse objetivo final, é válido. Então, depois de trocar o caminho para atingir o objetivo final algumas vezes, eu consegui realmente deslanchar. Então já são quase 50 milhões de faturamento com infoproduto na Europa, mais de 500 pessoas ajudadas com mentoria, e nem de longe eu imaginaria que eu ia conseguir atingir esse resultado. Eu sabia que eu ia mudar de vida, mas esse resultado especificamente não imaginava. Então, resumindo, o que eu queria te passar nesse vídeo é que você não precisa diminuir seus sonhos, sua ambição. Você precisa basicamente estabelecer uma rotina com hábitos que vão te ajudar a chegar nesse objetivo. Uma vez que o caminho está criado da forma correta, ou seja, é algo que funciona, um método, uma estratégia que funciona, basta você colocar volume nisso. Basta fazer todos os dias e fazer mais do que todo mundo, que é garantido praticamente que você vai chegar naquele resultado. Não tem como você não atingir. Se você está no caminho certo, fazendo a coisa certa e em mais volume do que qualquer outra pessoa, concorrente, entre aspas, não tem como você não atingir seu objetivo. É extremamente complicado a gente mensurar a disciplina. Não tem como você chegar numa pessoa que tem um resultado e olhar o que ela fez dali para trás todos os dias de forma disciplinada para atingir aquele objetivo. Você teria que estar naquele lugar com ela todos os dias, acompanhá-la todos os dias para ver, isso aqui é disciplina. Então, se não tem como mensurar a disciplina, esteja motivado todos os dias para ter os hábitos necessários para você atingir seu objetivo. Só você sabe. Ninguém vai valorizar o seu esforço que você está fazendo todos os dias. As pessoas só valorizam o seu resultado final e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. A questão é que você tem que saber o que você tem que fazer todos os dias, então construa uma rotina com hábitos que vão te ajudar a chegar no seu objetivo, mas que eles não são hábitos doces quando você olha para eles todos os dias, porque eles são simples, são meio amargos, mas são eles que vão te levar ao seu objetivo final que você tanto quer. Então o segredo não está no objetivo final, está nos hábitos diários que você tem para atingir. Beleza? Isso aí ninguém vai ver. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, dá um like, que eu vou trazer mais vídeos com mais frequência aqui, dando conselhos de vida pessoal, vida profissional, de hábitos positivos e uma rotina de empreendedor que consegue ter sucesso independente de qualquer situação que ele esteja passando. Beleza? Então saiba que qualquer situação que você estiver passando, você consegue sair daí e fazer grana. Beleza? Então é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.